Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouquinho mais sobre o pós-jogo da goleada do Corinthians sobre o Nacional do Paraguai, a explicação do porquê Fausto Vera foi titular, a celebração de Romero, ele deu entrevista, falou emocionado sobre os seus recordes e tudo mais, e Coronado vai jogar mais, hein? Ele mesmo disse. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal, bora se inscrever agora aqui pra gente bater a meta de 1 milhão. Likezão no vídeo me ajuda também e bora falar do Timão. Gente, foi uma noite mágica, né? Especialmente pro Romero, que concedeu entrevista depois, celebrou muito os seus números, o quanto ele amadureceu nesse período todo. O Cássio falou sobre isso também. O próprio Yuri Alberto também referendou o talento, como o Romero ajuda. O Cássio entendeu, né? Porque muita gente deu entrevista depois do jogo, né? Citei aqui o Coronado, o Romero, a explicação do Fausto Vera, que eu vou falar na sequência. Mas assim, Pedro Raul falou, o Coronado que eu citei também, o goleiro Cássio, o Wesley, muita gente concedeu entrevista. E o Cássio falou, cara, o Romero apanhou muito, mas respondeu dentro de campo. Ele amadureceu muito nessa segunda passagem. Isso foi uma referência que fez o Cássio, que é um dos líderes desse elenco, né? Talvez até o maior. O Romero disse que nunca imaginou chegar nesses números, mas que obviamente ficou muito feliz. E aí, questionado do porquê ele não comemorou, né, a gente já tinha falado sobre isso no vídeo, né, ele explicou que, além de ter uma relação com o treinador, que foi seu técnico na base do Cerro Porteño, era um time paraguaio, e que ele falou que tem essa postura, avisou antes, inclusive, apesar de ter sido uma noite muito feliz, que ele não iria comemorar por ser um time paraguaio. E fosse o Olímpia, o Libertad, o Guarani, ele não comemoraria. Interessante. O Romero, muito feliz com esse momento que ele está vivendo, foi questionado também sobre a disputa no ataque, diz que todo mundo entra, dá conta do recado, que é uma disputa sadia. O Pedro Raul também deu essa resposta, o Yuri Alberto também, mas a gente vê sintonia, a gente vê que realmente são jogadores que ali estão buscando seu espaço, que estão um tentando ajudar o outro, né? O Yuri falou que o Romero, por exemplo, dá muita mobilidade, né? O Pedro é um jogador mais posicionado e o Yuri aí tem que se deslocar, ele também joga pelo lado, mas que ter o Romero no ataque é um jogador que dá muita opção, um jogador que confunde a marcação, porque ele se movimenta muito. Interessante isso, né? E o Romero, gente, tem que falar, né? Tem que ser titular. Mas aí o Pedro Raul também deu entrevista depois do jogo, né? E falou que, cara, o importante é que tá todo mundo fazendo gol e é isso, precisa de elenco. Então, se o Pedro não for titular e entrar no segundo tempo e fizer um gol, cara, tá lindo. O Romero, se for titular e der gol, assistência, tá lindo também. Então, é importante que o Corinthians hoje tenha jogadores em nível de titularidade que não estejam jogando entre os 11, mas que quando entrem, você não diminui o nível, né? Isso é o mais difícil de fazer no futebol brasileiro. Você não descer o nível quando você troca os teus jogadores. E hoje, com 5 trocas, você troca metade do teu time de linha. São 10 jogadores de linha, você troca metade hoje. Então, realmente precisa de um elenco mais forte. Além da celebração do Romero, que a gente teve na zona mista ali, ele muito feliz, né, dando entrevista e tudo mais, tivemos algumas informações importantes, como, por exemplo, o Igor Coronado. Ele entrou muito bem no jogo, deu uma assistência maravilhosa para o Pedro Raul, entrou carteando o jogo, distribuindo e tudo mais. O Rodrigo Garro também deu entrevista, e aí ele foi perguntado se os dois podem jogar juntos. Ele falou, claro que sim. Claro que sim, tá tudo certo, dependendo do sistema, né? Eles podem se ajudar, jogador de muita qualidade e tudo mais. Isso eu acho que ainda vai ser testado. Mas o que mais nos questionava sobre a questão do Coronado era a questão física, né? Um cara que está tentando jogar e não consegue, né? Ele mesmo reconheceu que é um começo difícil, que faz parte, né? Que ele fala que quanto maior a luta, maior a vitória lá na frente. Então ele entende o processo, ele está servindo como aprendizado, ele teve uma lesão e aí depois emendou dengue, né? Só que dengue é uma doença que, dependendo da gravidade, ela realmente, assim, cara, te debilita, né? Você não consegue correr, você não consegue treinar. E aí ele falou que para esse jogo, ele está recuperado, está 100%. Assim, ele fala que ele não está 100%, mas ele fala que para esse jogo, por exemplo, ele fez 4 treinamentos com o grupo para poder estar presente hoje e ganhar alguns minutos. Ganhou alguns minutos, que isso foi importante, mas precisa jogar. O presidente Augusto Melo também lá na frente concedeu entrevista e disse: nós precisamos de ritmo de jogo, mais do que ritmo de treino. Então, à medida em que os jogos forem se acumulando, vai melhorar, porque aí o time vai entrosar mais. E eu concordo, porque às vezes você treina, cara, não tem o mesmo nível de competitividade do que um jogo. Então,
o Corinthians ficou muito tempo sem jogar. Agora, jogando mais em sequência, a tendência é encaixar ainda mais. Aí o Coronado falou se tinha alguma sequela da dengue e tal. Ele falou que não, que ele está se sentindo super bem, que ele trabalhou com o grupo 4 treinos para esse jogo, fez alguns trabalhos à parte também. Ele foi perguntado, né, você está trabalhando à parte ou com o grupo? Ele falou os dois, porque eu precisava me adequar fisicamente ao restante do elenco, porque eu cheguei depois, e ao mesmo tempo tive esses probleminhas, né, que eu precisava recuperar depois. Então ele está fazendo, cara, ele está fazendo uma força-tarefa para estar bem. E ele acredita que no domingo, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, ele estará 80%, foi o número que ele utilizou. Ele vai treinar agora ao longo da semana, tem mais alguns dias, ele está bem, ele se sentiu bem, ele jogou bem e tudo mais, está numa boa, mas que ele vai fazer mais alguns trabalhos à parte também com o grupo e que no domingo estará 80%. Essa é a expectativa do Coronado. Claro que se ele tiver 80%, dificilmente vai ser titular, até porque eu não sei onde o Coronado entraria na equipe. Vocês têm alguma ideia? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas assim, precisa mudar, eu acho que a formatação tática, né? Porque o Coronado é um cara mais posicionado, o Garro já é um outro armador, dependendo do jogo você consegue escalar 2 armadores, mas aí precisa de mais um volante. Enfim, a questão é, de novo, no que vale para o Pedro Raul, vale para o Coronado. Grupo. Então um cara desse para entrar no segundo tempo, lindo. Tem algumas outras carências, né, que foram detectadas, enfim, mas a do Coronado a gente sabe que é um cara que vai ajudar muito na sequência. Gente, e a explicação do Fausto Vera titular? Essa, assim, eu meio que tinha a resposta, mas foi assim, esclarecedor ouvir da boca do Bruno Lazzaroni, o auxiliar técnico que teve que assinar a súmula porque o Antônio Oliveira ainda não recebeu a sua carteirinha da UEFA para ser referendado aí pela Conmebol como oficialmente um técnico à beira do campo e assinar a súmula. Então o Lazzaroni assina a súmula e concede entrevista coletiva ao lado do Yuri Alberto. E aí o Fausto, ele foi curioso porque ele falou o seguinte, que o Fausto ele é um jogador de construção, ele já tinha falado isso no outro jogo contra o Racing. Ele entende, o Antônio, né, ele sempre cita, não, o Antônio entende o Fausto como um jogador de construção, um cara que gira a bola, um cara que consegue inverter jogo e tudo mais. Ele realmente foi esse cara. Ele realmente, nesse jogo, participou bastante, né, conseguiu dar opção para o Ranieri se soltar um pouco mais, para o Fagner se soltar pelo lado direito. O Fausto foi importante, tá? Dentro de uma meritocracia, eu acho que o Bidon não precisava ter perdido a posição titular. E acho ainda que o Maicon, que estava muito bem antes de parar, também não perderia. Mas aí vem um outro detalhe. O Lazzaroni citou que o Fausto Vera foi o pilar do Corinthians de 2022. Cara, eu acho que a comissão técnica do Antônio, o Antônio, ele estava até no Atlético Paranaense, não estava nem no Cuiabá. Mas vejam só, ele entende que o Fausto Vera, em 2022, foi o pilar daquele time vice-campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo. Que ele chegou muito bem e que a escalação dele teve a ver com esse detalhe de circular bem a bola, inverter jogos, se apresentar para o jogo, construir e tudo mais, mas tem a ver também com recuperar um jogador que foi importante em 2022. A gente está falando de 2 anos atrás. Porque 2023 foi péssimo para o Fausto. E esse ano, a tendência é que ele fosse até negociado, mas o Corinthians pagou muito nele, né? O Corinthians investiu para comprá-lo do Argentinos Júnior, até ficou devendo, rolou um quiprocó, o Augusto Melo está tendo que resolver agora. Então ele é um jogador caro, é um jogador que tem mercado. Então você não pode simplesmente depreciá-lo, porque mesmo que seja para negociar ali na frente, você precisa valorizar o teu produto. Então está muito claro que a tentativa do Fausto Vera pode ter essas virtudes técnicas que ele até apresentou no jogo, mas tem a ver com recuperar um jogador. Recuperar um jogador que estava perdendo espaço e que tem qualidade, a gente sabe, mas pô, cadê aquele cara? Se o Antônio conseguiu potencializar alguns jogadores e recuperar o próprio Yuri, né, que enfim, estava numa fase terrível e ele realmente foi resgatado pelo Antônio, depois de ter sido chamado de burro pelo Mano Menezes, eu vou dar esse voto de confiança. Eu vou dar. Tipo assim, pô, o Antônio, cara, ele tá fazendo um bom trabalho, tem só uma derrota em 10 jogos, tá 6 jogos invicto, tá cumprindo os seus objetivos, né? No Paulista não deu, mas não foi por culpa dele, né? Ele chegou com 5 derrotas já do antecessor, aí fica difícil mesmo. E mesmo assim, o Corinthians estava vivo até a penúltima rodada, né? Aí na última não tinha muito mais o que fazer. Mas eu acho que talvez ele consiga recuperar o Fausto Vera. Tomara, porque é um jogador que já mostrou qualidade, mas ultimamente realmente está difícil. E nesse jogo talvez ele tenha, né,
dado mais indicativos de que o Antônio possa insistir um pouco mais. Vamos aguardar. Informações para você do pós-jogo de Corinthians e Nacional, a goleada. E eu queria saber o que vocês acharam. Coronado vai ser titular? Convenceu a explicação do Fausto Vera, titular? E o Romero, hein? O Romero, bom, Romero a gente já falou bastante. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!